Boa tarde, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades. Estamos aqui com a segunda parte do nosso programa e dando continuidade ao assunto que começamos no programa anterior sobre fitoterapia com a doutora Juliana da Costa Rosa, fitoterapeuta, farmacêutica, bioquímica e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com você novamente. Recebemos uma quantidade enorme de e-mails fazendo uma série de perguntas, mas eu acredito que no transcorrer deste programa e dos próximos que faremos, nós vamos acabar elucidando os nossos telespectadores. Se isso não ocorrer, porque o nosso tempo é pequeno, não é? Nós certamente daríamos continuidade neste assunto, que é de extrema importância para a saúde de todos. Claro, não é? Com certeza. Juliana, o brasileiro, de uma maneira geral, gosta de ter plantinhas em casa, né? Que são plantinhas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Consideradas plantinhas de primeiros socorros, né? Isso vem desde os nossos avós, dos nossos pais, né? Se você tivesse que recomendar algumas plantinhas, né? Dos primeiros socorros, né? Que plantinhas seriam essas? Vamos tentar escolher algumas, né? Temos muitas opções, né? Neste país rico em que nós vivemos, onde nós temos aqui a maior biodiversidade do planeta. Está aqui nessa terra abençoada que é o nosso país. Então eu vou comentar com vocês algumas plantas que acho interessante que tenhamos em casa. Então, primeira, uma planta muito conhecida e utilizada é a espinheira santa. Essa é uma planta que trata todo o sistema digestório. Ela trata da boca ao ânus. Podemos utilizar esta planta em casos de úlceras, em casos de gastrites. Por quê? Porque ela tem a propriedade de cicatrizar feridas na mucosa gástrica. Casos de pacientes que têm, por exemplo, excesso de acidez, não é? Hiperacidez, ela corrige, né, o excesso de produção de ácido clorídrico. Então, é uma planta muito interessante. Vale uma ressalva, né? As mamães que estão amamentando não devem fazer uso porque ela pode diminuir, né, a produção do leite, pode vir a secar o leite. Uma outra planta que eu acho interessante é a alcachofra. E só voltando um pouquinho, a espinheira santa é uma planta fácil, você coloca num vaso em casa, ou mesmo numa sacada, num apartamento. Ela pode crescer sim, mas o ideal é o chão. O ideal ela é na terra. Pode crescer, o ideal é na terra. Pode até num vaso, se for grande, com bastante terra, mas o ideal é no chão. As folhas têm bastante espinhos, é uma folha bem característica. Tá? Uma outra planta que eu acho interessante é a alcachofra. A alcachofra, inclusive, façam uso, sempre que for a época, aproveite, né, para comer bastante. Logo, logo está chegando a época da alcachofra agora. É uma planta que é um tônico hepático, é um protetor, um estimulante dos hepatócitos, que são as células do fígado. É uma planta que diminui colesterol, diminui ureia, ela é diurética e depurativa. E também vale aí uma dica, que ela tem uma substância que se chama cinarina, que pode talhar o leite materno. Então também nós contraindicamos para mamães que amamentam. De uma forma geral, a maioria das plantas, né, com funções específicas, a gente contraindica para gestantes e lactantes. Quando for o caso, aí a gente exemplifica, olha, essa planta é boa, essa é interessante, né? Quando for de uso específico. Que é o caso, inclusive, essa que eu quero comentar agora com vocês, que é o anis estrelado. O anis estrelado é uma planta carminativa. O que é carminativa? É uma planta que tem a propriedade de diminuir a formação de gases estomacais e intestinais. É uma planta que combate enjoos e vômitos durante a gestação. Então essa é uma planta, assim, que pode ser utilizada por gestantes. Mas essa mais? Pode ser comprada, né, Juliana? O anis estrelado é algo que pode ser comprado nas farmácias, no supermercado. Sim, né? Com certeza. Essa não é aquela plantinha que a gente precisa ter em casa, até porque é difícil, acho que, de dar. Sim. Essa você compra, com certeza, e prepara um chá. Tá? A gente vai citar aqui alguns exemplos, mesmo porque hoje é difícil quem tem a condição de plantar em casa, né? Muitas pessoas não têm um quintal, não têm um chão e às vezes nem é o ideal, porque as plantas precisam de um ambiente específico para elas. Plantas que a gente encontra na calçada ou na rua, mesmo que sejam medicinais, não podem ser usadas. Qual é a razão, Juliana? Porque você tem ali o ambiente de poluição, carro passando toda hora, combustível, elas não tem, se você com certeza for comparar uma planta que você achar numa calçada com uma no ambiente adequado, a quantidade de princípio ativo vai ser menor.
Então a função dela no seu organismo vai ser diferente. Porque então, ela vai aderir todos aqueles compostos do ambiente em que ela se encontra. Né? Ela está próximo do asfalto, que não é algo interessante, a poluição, a questão dos automóveis, né? Monóxido de carbono, então ela está absorvendo tudo isso. Então, tudo que está ali perto de rua não é interessante para a gente.